Olá! Bem-vindos a mais uma videoaula! O jogo pedagógico é muito importante na educação infantil. E o jogo da memória é um dos que a criançada mais gosta. Então, que tal aproveitarmos o tema da Páscoa para fazer um lindo e divertido jogo da memória reutilizando caixa de papelão e palitos de sorvete? Essa é a nossa fofura de hoje. Nosso jogo da memória: plantação de cenouras. Muito divertido, a criançada adora e, além de tudo, é fácil de fazer e tudo bom. Jogo pedagógico também é uma excelente fonte de renda. A criançada vem e vai escolher a sua cenourinha e vai procurar o par. Vamos ver. She errou. Que legal, acertou! E o jogo continua. Vamos então ver ou rever a minha participação na Maratona de Páscoa da Mônica Arts. Olá, sejam bem-vindos à Maratona de Páscoa da Mônica Arts. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar? Então, começando, primeiramente nós vamos escolher uma caixa, tá? A medida básica, mais ou menos, por exemplo, essa caixa ela tem 26 centímetros por 18,5 e 9,5 aqui de altura. Tanto a largura aqui, o comprimento, a largura aqui, pode ser um pouco maior, tá? Não tem problema nenhum, mas o principal mesmo é que a altura seja no mínimo 9,5, para que a nossa cenourinha caiba aqui direitinho e só fique somente mesmo a folhagem para fora, ok? Então nós vamos fazer o quê? Vamos abrir e vamos recortar. Vou virar aqui ao contrário, isso melhor. Nós vamos recortar essas abas, tá? Nós vamos riscar alinhando por aqui e vamos recortar, retirando essas abinhas laterais. Vamos lá? Recortamos, deixamos alinhadinhos na caixa. Não tem problema ficar com essa diferençazinha que a gente acerta na forração, tá? Mas antes da gente começar a forração, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os riscos e as marcações para a gente fazer o corte para o encaixe das cenourinhas, tá? Então eu venho aqui, eu vou sempre deixar mais ou menos 1,5 centímetro aqui de lateral de um lado e do outro. Seria o nosso limite. Venho aqui também 2 centímetros de distância da dobra e vou fazer um risco. Aqui no caso eu vou fazer primeiro a lápis e depois eu vou colocar a medida da largura a parte mais larga da cenourinha para o encaixe. Então no caso aqui é 6,5 centímetros. Então eu venho aqui, vou contar 6,5 centímetros aqui de um lado e 6,5 centímetros do outro lado. Só que a cenourinha ela tem uma largurazinha. Então para ela encaixar direitinho, nós vamos colocar uns 2 milímetros a mais de um lado e do outro. Vai ficar um retângulozinho para nós fazermos o encaixe e desencaixe da nossa cenourinha do joguinho. Fazendo assim, nós vamos pular mais 2 centímetros, vamos fazer mais um risco e vamos fazer mais 2 marcações
mas desencontrando os encaixes. Então, nesse ponto, nós fizemos 2 aqui dos extremos e agora nós vamos fazer 2 aqui mais no centro. Nessa segunda linha, nós vamos contar 5 centímetros da ponta para cá. Vamos contar 6,5. Fazer aquele mesmo retângulozinho, marcaçãozinha. E vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Temos então os 2 cortes laterais, os 2 cortes centrais. Agora nós vamos repetir o processo até o final da caixa, deixando a margenzinha de 2 centímetros no final, intercalando canto, centro, canto, centro, canto, centro. Finalizados, nós temos todos os 16 retângulos riscados e agora com o estilete nós vamos cortar para vazar cada um desses retângulos. Aqui já estão todos os 16 recortes. Depois vocês acertam qualquer falha com calma. Nesse primeiro momento o que interessa é vazar, depois a gente acerta quando estiver na forração. Então depois dessa parte nós vamos iniciar a forração interna. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a medida dessa lateral aqui, um pouquinho a mais aqui para fazer o transpasse e um pouquinho a mais para poder virar. Então aqui eu tenho, já fiz. O que nós vamos fazer é 10,5 centímetros por 19,5, 2 vezes, que seria para essa lateral com sobra para cá e depois com essa daqui com sobra para o lado de cá. Depois nós vamos fazer aqui na parte da lateral maior, mesma coisa, só que nós vamos deixar um pouquinho maior para os 2 lados, para poder fazer a parte de encaixe e fora a parte externa. Aí vai dar 10,5 centímetros por 28 centímetros uma vez só. Então nós vamos agora passar a riscar na entretela dupla face. Então aqui eu já risquei, para quem não conhece a entretela dupla face, tem essa partezinha porosa e essa partezinha lisa. Então nessa parte lisa que nós vamos riscar as 2 laterais e a outra lateral maior. E agora vamos iniciar a aplicação no tecido. Agora eu escolhi um tecido de algodão, xadrezinho laranja, com a entretela dupla face já riscada. Coloco a parte porosa sobre o verso do tecido. Como é xadrez, procurem alinhar o risco com a direção do xadrez para não ficar torto, tá? Aí eu venho com ferro em temperatura algodão e vou passar mais ou menos por 20 segundos em cada parte. E depois nós vamos recortar seguindo o risco. Já temos as 3 partes já adesivadas na entretela dupla face. Agora nós vamos retirar a película. Vou deixar esses 2 de lado e vamos começar a forração da nossa caixa, iniciando por essa parte aqui. Eu vou vir ajustando. O bom da entretela é que você vai mexendo, ela é de fixação, então você pode ir tirando e reposicionando quantas vezes necessário, tá? Não se preocupe que depois vocês só vão ajeitando aqui o que precisa. Sobrar uma parte aqui, ficar alinhado aqui na parte de baixo e sobrar aqui também, tá? Deixou bem lisinho, certinho. Aí nós vamos o que? Nós vamos dar picotes do lado para virar
lado de fora. Pronto. Esse lado já está forrado, fica com a rebarba do lado de fora. Agora nós vamos vir para as laterais. Mesmo procedimento, nós retiramos a película. Nesse caso, nós vamos deixar reto aqui e sobrando para o lado da tampa. Olha, fica uma sobra para cá e aqui rente, tá? Vamos fazer o mesmo picote aqui do lado. Essa parte vem para lá de fora. E esse aqui nós vamos tirar mais um pouquinho. E vai para a tampa. Agora é só repetir do outro lado. Todos os 3 lados forrados. Nós vamos agora para que parte de forração? Pegando essa parte aqui, essa lateral e direto até o final do verso da tampa. Vou tirar as medidas e a gente já risca na entretela dupla face novamente. Aqui nós temos o molde da parte interna. Então nós temos aqui, daqui para cá, 10 centímetros e aqui 26 centímetros. É a lateral interna da caixa. Aí nós vamos deixar 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Seguimos aqui por 28,5 e aqui teremos 28 centímetros para fechar a parte do molde totalmente. Como a minha entretela o que eu tenho é mais estreita, então eu dobrei o molde em 2 partes, tá? Para ficar na entretela assim, certo? E é nessa posição que nós vamos colocar a parte porosa, né, sobre o verso do mesmo tecido e vamos passar no ferro. Nós já temos a parte adesivada em 2 partes, como eu falei, no nosso tecido. Vamos retirar a película e vamos para a forração. Olha, aqui a parte interna. Olha, começamos daqui, seguimos até aqui e depois fazemos a dobra de acabamento. Para finalizar a parte interna, só resta o fundo. Para o fundo da caixa, então fizemos o mesmo processo na entretela dupla face, recortei 26 centímetros por 18,2. E agora então nós vamos forrar o fundo da caixa. Parte interna forrada, fechando. Toda a parte agora já está feita. Então o que nós vamos fazer antes de começar a forração externa? Nós vamos recortar o tecido nos vãos dos retângulos e a gente já aproveita para acertar o recorte. Recortes finalizados. Agora iniciaremos a forração externa, fazendo essas 3 laterais. Na entretela dupla face novamente, nós riscamos na parte lisa um retângulo de 67 centímetros por 11 centímetros. Não se preocupe com as medidas e os moldes, eles estarão disponíveis no texto da descrição desse vídeo, ok, meninas? Vamos lá, nosso ferrinho em temperatura algodão e vamos passando uns 20 segundos mais ou menos por cada parte. Já aplicado a nossa entretela dupla face no feltro ferrugem, agora nós vamos iniciar a forração por esse lado. Vou retirando aos poucos a película e vou alinhando, deixando mais ou menos 1 centímetro para fora aqui da caixa e vou alinhando pela parte superior. Agora eu vou cortar só
um pedaço aqui da lateral e aqui embaixo para nós fecharmos a lateral e o excesso para baixo da caixa. Vou cortar aqui ponta para poder abaixar essa parte aqui e depois eu poder fechar a parte da lateral maior. Então eu já tenho aqui o acabamento desse lado e a forração nas 3 partes. Agora nós vamos fazer a forração daqui até o final da tampa. Aqui já está a parte da lateral e da tampa com a entretela dupla face aplicada. Nós vamos retirar a película e vamos iniciar a forração. Nós vamos iniciar pelo lado final da tampa, alinhando bem e vamos descendo com calma até chegar o outro lado. Finalizei a forração, então veja, aqui fica bem alinhado. Aí você sempre dá uma dobradinha para depois vocês continuarem esticando, depois dobra de novo até fechar a parte da lateral e volta de novo para o fundo. Então nós temos essas beiradinhas, nós vamos dar um corte na lateral só para acertar aqui a forração. Venho com a cola quente só para fixar bem esse final, certo? Agora eu cortei o mesmo tamanho da parte da forração interna, do fundo interno da caixa, no feltro, só que eu cortei com a tesoura de picotar, tá? Que é para dar o acabamento no fundo da caixa. Agora eu retiro a película, vou centralizar, só não aperto muito porque como é a parte de encerramento, então o que eu venho, eu vou finalizar a volta toda com a cola quente. Pronto, essa partezinha de forração ficou finalizada. Agora nós vamos com calma cortar aqui com uma tesourinha ou o próprio estilete para vazar novamente esses espaços. Recorte finalizado, nós vamos iniciar a decoração nas laterais como se fosse uma cerquinha. Então nós vamos colar os palitos de sorvete nessas 3 laterais. Essa daqui não, porque essa aqui vai ficar abertura e fechamento. Então eu vou começar por aqui na lateral. Eu venho com a cola quente, vou alinhar pela parte de baixo e quase na beiradinha. Vou fazer o mesmo no outro extremo. Alinho novamente pela parte de baixo, um pouquinho, isso, um pouquinho mais postado, mas não rente. Eu vou deixando o espacinho de um dedo entre mas eu vou vindo sempre dos extremos para o centro, tá? Fica mais fácil para depois equilibrar a distância no meio. Cerquinhas desse lado já fixadas. Vamos repetir esse mesmo processo nessas 2 outras partes. Cerquinha toda colada nos 3 lados. Para dar acabamento na volta da nossa tampa, eu vou colar uma pasta na Maria, verdinho bem clarinho, só para dar um charminho a mais na peça.
Passando a Maria já toda aplicada, feita a volta todinha. E para finalizar, nós vamos cortar velcro, 2 pedacinhos de 2 centímetros de comprimento, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou virar aqui a caixa para facilitar. Ó, nós vamos colar aqui quase na ponta da tampa. Nós colamos ele fechado, tá? Por que nós colamos ele fechado? Porque na hora que nós formos passar cola aqui e fecharmos, ele vai fechar no lugar exato. Passamos cola dos 2 lados. E agora sim nós fechamos a caixa. Aguardamos um pouquinho a secagem. Agora vamos fazer as cenourinhas. E vamos utilizar o termocolante definitivo. Para quem tem alguma dúvida de qual é o lado certo, é só usar a caneta. Onde a caneta pega é o lado que tem o filme termocolante definitivo. Então eu vou riscar as 3 partes da cenourinha. Pronto. Agora eu vou recortar um pouco de margem. Agora eu venho para fazer a base, venho para o feltro verde bilhar. Então a gente vai colocar a parte do risco para baixo, no verso do feltro ou do tecido, quando você for usar tecido. Eu venho sempre com o ferrinho em temperatura algodão e vou colocar bem rapidamente, por apenas 5 segundos, tá? Bem rapidinho. Pronto. Agora retiramos a película. Não sei se dá para ver bem, mas aqui tá o contorno. Então agora vocês vão cortar no risco. Eu cortei seguindo o risco, aquela primeira base no termocolante definitivo. Agora nós vamos fazer uma dublagem, que seria a aplicação do feltro no feltro, para deixar ele mais encorpado, mais firmezinho, para a gente fazer o joguinho. Então eu coloco a parte do termocolante sobre o verso do feltro, venho com a película protetora, coloco por cima, venho com o mesmo ferro em temperatura algodão, só que agora eu vou contar 25 segundos para a fixação total do termocolante definitivo, ok? Agora eu vou recortar em volta. Olha, a peça já com dublagem, você vê que ele fica um pouco mais grossinho, mais firminho, que é a base. Então nós retornamos para as outras 2 partes que só estão com a primeira fixação do termocolante. Então agora nós vamos aplicar na base que já está dublada. Então eu venho aqui, eu vou primeiro fazer essa parte. Eu vou centralizar e colocar o papel protetor e vamos contar 25 segundos no mesmo ferrinho a seco. Agora vamos posicionar a basezinha da cenoura, também centralizando. Veja que ela vai complementar aqui a parte de cima. Voltamos com o papel protetor e mais uma vez ferrinho a seco, 25 segundos para fixação definitiva. Agora vamos fazer a feiçãozinha da nossa cenourinha, usando os super fofos, combo de boca e os olhos resinados da Mônica Arts. Esse combo de boca é excelente porque nós vamos para cada cenourinha fazer uma feiçãozinha diferente de boca para diferenciar uma da outra. E os olhinhos podem ser o mesmo modelo, mas a gente faz variação de cores.
ok? Então no caso aqui eu estou usando o combo de boca número 1, tamanho M, e os olhos resinados é o 341M, tá ok? Vamos lá? Então no caso aqui eu vou escolher, para fazer o primeiro modelinho, eu vou escolher os olhos azuis, tá? Então eu venho, posiciono mais ou menos, né? Como a gente sabe, tem essa colinha adesiva que facilita para a gente posicionar e montar o nosso rostinho. Vou escolher essa boquinha e aí eu vejo se a posição está do meu agrado. Eu vou ajustando antes de fazer a colagem definitiva. Isso, acho que mais ou menos isso, do jeitinho que eu quero. Aí eu venho com a cola, no caso aqui eu estou usando a cola universal, você pode usar também a cola de silicone líquida, e eu vou fazendo a aplicação de cada parte. Feito isso, eu venho com a canetinha permanente marrom e vou fazer as feiçõezinhas com pequenos detalhes que vão dar mais graça à nossa peça. Feito isso, agora nós vamos fazer pequenos detalhes no formato da nossa cenoura. Vamos aproveitar aqui as ondulações para fazer os detalhezinhos. São pequenos detalhes que dão mais graça à peça. Agora, como o nosso jogo é um jogo da memória, nós temos que fazer o parzinho. Então, no caso, você tem que se preocupar que o parzinho fique com a mesma cor dos olhos, o mesmo tipo de boquinha, mais ou menos a mesma feição, tá? Mesma cor do fundo de cenoura, porque nós vamos fazer essa parte, a base no feltro verde bilhar, tom de verde é tudo igual, mas aqui a parte da cenourinha, como são 8 pares, nós vamos variar os tons de laranja, tá? Para poder diferenciar também um pouco, e vamos também alternando com o formato de boca e cor dos olhos. Eis todas as cenourinhas prontas. Percebam que eu usei 4 tons de laranja, mesmo os parzinhos, 2 pares que são dos mesmos tons, houve alteração na posição dos olhos e mudança da boca. Isso faz com que as crianças tenham que prestar mais atenção aos detalhes, não só o da cor. Esse é um jogo muito lúdico e muito divertido, a criançada vai amar. Como jogar? É fácil, ela irá colher uma cenoura e ela irá procurar o parzinho dela. Vamos lá, vamos tentar. Errou! Vamos tentar mais uma vez. Achou! E assim ela vai fazer os parzinhos até completar toda a colheita. Vocês podem incluir no kit do joguinho um bloquinho e um lápis para anotarem quando forem jogar com mais coleguinhas, né? Para competição. E quando terminar, é fácil, só abrir a caixinha, guardar todas as pecinhas até o próximo jogo. Cima.
Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, deixe o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, e compartilhe com seus amigos. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!